Olá pessoal, agora são 17 horas e 1 minuto, 23 de 4 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso, e aqui nós vamos comentar aqui um adendo ao vídeo anterior, em que eu falava da possibilidade de que Sérgio Moro pedisse demissão do cargo de ministro, né? Como eu tinha tratado no vídeo anterior, eu estava aventando isso com possibilidade, porque esse é o governo das mensagens contraditórias, do jogo de ambiguidade, do rame-rame, né, e de ficar jogando coisa no ventilador o tempo todo para evitar a discussão dos problemas reais, porque esse, na verdade, é um esquema de pirâmide. Né? Esquemas de pirâmide não entregam valor real. Eles entregam o quê? Eles entregam manipulação, né, porque alguns espertões se dão bem. Né? Então, o Sérgio Moro, né? Assim, até agora eu não tenho nada sobre desonestidade dele, mas é claro que ele entrou nesse governo para dar um lustre, né? E, claro, então esse jogo aí de diz que me diz, que né, sai alguma nota na imprensa, alguma coisa, depois vai mudando, também ele tem feito isso aí, né? E a mídia também pode entrar na onda. Então, a gente vê que a gente não sabe se ele vai sair ou não. Agora sai a mensagem dizendo o seguinte: é, não é bem assim, ou então ele não vai sair, não tem nada de que pediu demissão, mas é importante saber algo que já se sabe muito nos bastidores assim de Brasília e que o antagonista também confirmou aqui, que o Jair Bolsonaro ele quer tirar Maurício Valeixo agora, porque essa é a matéria do antagonista. Porque a PF conseguiu desvendar como funcionava a sua milícia digital, inclusive os patrocinadores. Trocando o comando da instituição, Bolsonaro tenta estancar essa sangria, e, obviamente, também fazer a vontade do Centrão, cujo apoio está comprando. A Polícia Federal está balcanizada outra vez, como na época do PT. É um pouco diferente, né? Porque o que está acontecendo agora é um nível muito mais baixo, né, de podridão na gestão, porque é uma podridão feita principalmente contra os próprios apoiadores. Então é mais ou menos assim. Quem participa deste governo está ajudando um governo que ele vai linchar boa parte dos seus eleitores e dos seus ex-apoiadores ou pessoas que ainda apoiam, mas são críticos. Então isso ainda é ainda mais baixo do que aquilo que se, né, do caso do PT, porque o PT ele não podia agir desta maneira por causa da base social. As pessoas teriam vergonha de ficar nesse jogo de emporcalhamento dentro da base. Talvez acontecesse sabotagem, né? Neste governo Bolsonaro, por ser uma seita destrutiva, as pessoas são humilhadas dentro da própria base em público. Então, uma pessoa que está lá dentro sabe que o outro não vale nada. É mais ou menos assim. Né? É aquele negócio, quando você tem uma seita destrutiva onde todos são violentados em público, acaba ajudando o outro a fazer a tortura, né, de um terceiro. Né? Por que eles fazem isso? Né? Porque este grupo está na psicologia do peão. É o emporcalhamento do grupo, né, que dá o tom das coisas. E esse emporcalhamento ele é essencial para esse tipo de gente, porque eles precisam que gente de baixo nível suba e pessoas de bom nível saiam. Exemplo, recentemente o Mandetta. As pessoas de melhor nível têm que sair e subir a turma que topa mais coisas. E aos poucos, essa turma de menor nível, eles vão aceitando mais riscos, como por exemplo, de uma hora, vamos imaginar, pode acontecer, né? Do presidente falar assim, puxa, a gente precisa de dar um golpe violento aqui e que o pessoal saia matando, por exemplo. Mas para fazer esse tipo de tomada de decisão, é preciso de pessoas que topem mais riscos. Então, por causa disso, esse governo ele funciona num esquema piramidal com base em linchamento. Então, essas milícias virtuais, tá? Eu não estou dizendo assim, ó, o Bolsonaro foi lá e ele mesmo botou o dinheiro ali. Não, mas que tem uma coisa muito esquisita aí acontecendo, tem, né? Então a gente viu né, desde o começo do governo 10 deputados que foram para a China, Mourão, Bebiano, Joyce Hasselmann, um monte do PSL, quem mais? Santos Cruz, Vilas Boas, vários outros foram linchados. O Maia ajudou a fazer a reforma da Previdência, foi linchado. Então, por que
o que que acontece? É assim, um grupo sectário, ele não tem o que entregar. Ele está vendendo pastel de vento. Então ele precisa manter essa estrutura de submissão aqui, com alguns poucos se dando bem aqui em cima, sem entregar nada, e o pessoal de baixo aceitando. Por isso que é importante que eles sejam humilhados na frente dos outros, né? Então essa estrutura de baixaria, de linchamento virtual que foi criado neste governo, ela é feita para degradar o próprio grupo. Então, as milícias virtuais, elas são essenciais para isso aí. Então, o que esse governo acaba produzindo, né? É assim, então eles ficam o dia inteiro, né? O dia inteiro assim, ó. Vai atrás desse cara aqui, destrua esse aqui. Então, por exemplo, o Maia ajudou a fazer a reforma da Previdência, mas a gente precisa tirar o lugar dele. Maia, você é um porco sujo. De repente, a Joyce está ajudando a reforma da Previdência? Tá, ela está crescendo muito. Precisamos destruir. E vai destruindo. E as pessoas que ficam lá dentro sabem. Elas sabem quem destrói um ao outro. Então, esse grupo é um grupo igual uma milícia. Bandidos são assim. Em prisão é assim também, né? É o grupo de baixo nível, né? Porque as pessoas sabem as pessoas que financiam isso, né? Elas sabem as pessoas que estão no jogo, elas sabem quem está financiando isso. E elas toleram. Se elas toleram, então elas estão se rebaixando. Se elas estão se rebaixando, a sociedade já desconfia dessas pessoas, porque elas não tem mais um senso moral também. Lembre-se que a base dos sistemas morais qual que é? Né? É assim, ó. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você próprio. Mas se você deixa até os seus próprios aliados de base ficar humilhando você, né? Geralmente a partir desse grupo bolsolavista, então você já está degradado e a sociedade não tem que ficar mais prestando muita atenção em você, porque você vai ser uma pessoa, provavelmente, é possível que você se torne um escravo, mas que quer ver os outros escravizados. Ninguém quer ser escravizado. Então as pessoas vão se afastar de vocês, né? E vocês começam a ficar, então, pessoas assim, repulsivas, assim. Então, mas isso é importante para o Bolsonaro, porque sem esse apodrecimento da base, o projeto de poder, a iniciativa autoritária, fica difícil. Porque quanto mais apodrecida a base está, mais você vai surgir essa turma que topa tudo, né? Porque eles vão querer. Primeiro, porque o autoritarismo é importante para eles. Porque eles fizeram tanta sujeira, que se eles não tiverem uma forma de esconder isso aí, eles vão ser expostos pela sociedade em pouco tempo. E a sociedade vai ficar com nojo deles, né? No nojo dessas milícias virtuais. Então, sem isto, esse governo se complica. Esse é um governo de linchamento, né? Eu sei que é chatear, assim, as pessoas que são da direita e apostaram nesse governo e falam em valores. Ai, mas e os valores da direita? Que valor da direita é o caralho? O valor desse governo é linchamento. É você poder pegar uma pessoa em uma situação de que ela fica vulnerável perante milícias virtuais e destruir a vida desta pessoa, atingir a pessoa na família dela, né? Talvez tentar ver se essa pessoa vai ser induzida ao suicídio, né? E avaliar até quando que vai ser necessário o uso de milícias virtuais para ir fazendo isso. Não tem o que entregar, tem isso, né? Por isso que também está assim nessa questão do Covid. Por que uma pessoa que pode ficar o dia inteiro linchando governadores, o STF, o Maia, precisa fazer plano? Não faz sentido. Essas pessoas nem se preocupam mais com a vida humana, não se preocupam com a própria vida. Às vezes, para que se preocupar, né? Na verdade, a pulsão de morte é o que manda neste governo. Então, observem a gravidade disto. Maurício Valeixo, a se confirmar isso aqui, que ele conseguiu desvendar como é que funciona a milícia virtual, ele simplesmente descobriu como atingir o governo no coração. Porque o governo. Se essa essência do governo é o linchamento virtual para apodrecimento da base, então, ele simplesmente. O Boros teria assim, então, na direção da Polícia Federal, alguém que descobriu simplesmente a criptonita para acabar com esse governo. Sem as milícias virtuais, especialmente aqueles grupos de perfis falsos, esse governo não tem mais nada. Ele só tem o linchamento virtual como base para poder esconder aquilo que ele faz. Então, fiquem muito de olho. A CPMI das fake news é importante porque sem os linchamentos virtuais, este governo acaba. Ele não tem a estrutura de ação deste governo, da base, da espinha dorsal do governo, olavista, está em linchamento virtual. E tem coisa muito esquisita aí por trás desse negócio.
Porque nunca se viu uma política ser feita de uma maneira tão baixa, né? Então, esse governo ele tende a terminar em algo muito sujo. Provavelmente, inclusive, não estamos falando apenas de corrupção, mas ele pode terminar, inclusive, em violência, né? Porque só tem isso aí a fazer. E pior, né? Na verdade, melhor, né? É melhor que o terrorismo virtual ele não leva a assassinatos diretos, mas vidas de pessoas são atingidas, né? Mas as vítimas elas ficam todas vivas, quase todas vivas. Teve o caso do Bebiano que algumas pessoas dizem que ele morreu, né? Teve um infarte né, meses atrás, mas teria sido de tristeza porque ele é uma vítima de linchamento virtual, né? Mas imagina só, essas pessoas estão com um legado de baixaria que elas fizeram tão grande que elas não podem. Se esse governo acabar, a sociedade vai cobrar o preço dessas pessoas. Porque elas estão achando que o poder é eterno, né? Mas este poder é sustentado em linchamento virtual. Então preste atenção como é que vai ser conduzida essa questão, né? E como é que vai ser quem substitui o Maurício Valeixo. Lembre-se, sem linchamento virtual, não tem mais bolsolavismo. Fiquem de olho. Valeu, gente. Um abraço.